Bom dia. Good morning. Sabbath blessings to all of you. Excelente sábado para todos vós. If the Lord has been good to you this week, say amen. Se o Senhor foi bom para vós esta semana, digam amém. If he's been really good to you, smile and say amen. Mas se ele foi realmente bom para vós, então sorriam e digam amém. That's better. Foi melhor. I am delighted to be with you this morning. Eu estou encantado de poder estar convosco esta manhã. I'd like to thank Pastor Pedro, Quero agradecer ao pastor Pedro, Pepe, ao PP, ele acabou de descobrir isso agora, and Pastor Antonio e ao pastor António, for the privilege for me to be with you. pelo privilégio que é para mim estar convosco. I'd like to acknowledge Pastor Stefan Zig, Eu quero também dar ênfase à presença do pastor whom the Stefan Lord Sig, has placed as your spiritual leader for young people in this part of the world. que o Senhor colocou como líder espiritual nesta região do mundo. I'd like to bring you greetings from 8 million young people from around the world. Eu trago cumprimentos para vós da parte de 8 milhões de jovens ao redor do mundo. I wish I could take you in my suitcase and you could travel with me to go around the E world. eu gostava mesmo de poder meter-vos dentro da minha mala e que viajassem comigo ao redor do mundo para onde eu vou. To realize that you're not alone, that you belong to a great movement of young people around the world. Para perceberem que vocês não estão sozinhos, mas pertencem a um grande movimento de jovens no A mundo movement inteiro. of young people who are convinced that Jesus is coming soon. Um grupo de jovens que está convencido que Jesus vai voltar em breve. Who are committed to revival and reformation. Está comprometido com o reavivamento e a reforma. And reaching the cities of the world and the villages in the name of Jesus. E comprometidos em alcançar as cidades e vilas deste planeta com o nome do Senhor Jesus. I will take the opportunity of sharing some of those stories with you in just a E few eu moments. terei a oportunidade dentro de momentos de partilhar algumas histórias sobre isso But convosco. first, a word of personal testimony. Mas primeiro eu quero dar-vos uma palavra de testemunho pessoal. I would like to begin by telling you what Jesus has done for me. Eu quero começar por dizer-vos o que Jesus tem feito por mim. A few years ago when I was still working in Australia, Há uns anos atrás eu trabalhava nessa altura na Austrália. actually I have many good Portuguese friends from Australia. Eu devo dizer-vos que tive bons amigos portugueses lá na Austrália. There's a great Portuguese church in the city of Sydney, Na cidade de Sydney há uma belíssima igreja de língua portuguesa. and Pastor Nathaniel Pereira is a good friend of mine. E o pastor Nathaniel Pereira é um bom amigo meu. And you have a great Portuguese youth in the city of Sydney. E temos em Sydney uma grande força de juventude portuguesa. But while I was based in Sydney, I had a chance to take a group of young people to the country of Zimbabwe in Africa. Mas enquanto eu estava em Sydney, eu tive a oportunidade de levar um grupo de jovens australianos até ao Zimbábue. We went for a service project to teach about Jesus. Fomos num projeto de serviço para ensinarmos sobre Jesus. But I must confess that one of the reasons we chose Zimbabwe is that I could, on the way back to Australia, do a little detour to my little island in Mauritius. Mas eu tenho que admitir que nós escolhemos o Zimbábue porque assim foi possível que no regresso a casa eu passasse pela minha pequena ilha nas Maurícias, de onde sou originário. And when I arrived in Mauritius, E quando eu cheguei às Maurícias, I found myself in my mother's house, eu de repente estava na casa da minha mãe and for the first time in my life, I was in a bedroom on my own. e pela primeira vez desde muito tempo eu estava no meu próprio quarto. First time in my life, A primeira vez na minha vida, at the age of 32. que na idade de 32 anos. So, what happened? Então, o que aconteceu? See, I grew up in a very humble home. Sabem, eu cresci numa casa muito humilde. There were 9 people in my family, Haviam 9 pessoas na minha família and we lived in a house with 2 bedrooms. e vivíamos numa casa com 2 quartos. All the boys in one room, Todos os rapazes num quarto and all the girls in the other room. e todas as raparigas noutro quarto. I slept in a small bed, a single bed, Eu dormia numa pequena cama de solteiro with my brother Charles com o meu irmão Charles until I was 25 years of age. até à idade de 25 anos. That's when I flew over across to Australia. Foi nessa altura apenas que eu voei para a Austrália. When I arrived in Australia, E quando eu cheguei à Austrália, my girlfriend was living with her parents. a minha namorada estava a viver com os seus pais. They had 2 bedrooms, Eles tinham 2 quartos, one for her parents um para os pais and one for her. We were not married yet. e um para ela. Claro, nós não éramos casados ainda. And so I slept in the lounge room. Então quando eu lá ia, dormia na lavandaria. And then we got married, E depois nós casamos and when we got married, we shared the same bedroom. e finalmente quando casamos partilhámos o mesmo quarto. Amen. Amém?
Which means that I didn't know what it was to have a bedroom on my own. Significa que até àquela idade eu não sabia o que era ter um quarto só para mim. I never had the privacy of a bedroom. Eu nunca tive a privacidade de um quarto meu. But now coming back to Mauritius, Mas agora, ao fim destes anos, ao voltar às Maurícias, I was in my mother's house. eu estava na casa da minha mãe. There was only my mother and my sister Naquela altura só morava ali a minha mãe e a minha irmã, in a 4-bedroom house. numa casa com 4 quartos. And my mother gave me the biggest bedroom in E the a minha house. irmã deu-me o quarto maior na casa. The circumstances of my family had changed. Mas as circunstâncias da minha família mudaram. And I was lying down and stretching in this big bed. E agora ali estava eu a esticar-me naquela grande cama. And my mother would come and wake me up every morning. E a minha mãe vinha e acordava-me todas as manhãs. She had 40 rupees in Ela her tinha hands. 40 rubis na mão. It's about €1. É mais ou menos o valor de €1. So when she wakes up, she gives me the €1. Então, quando ela acordou-me e deu-me aquele valor, €1. I said, Mom, what is this for? E eu perguntei-lhe, mãe, isto é para quê? She says, Son, this is your pocket money for the day. Ela disse-me, filho, isto é o teu dinheiro de bolso para este dia. I said, Mom, I know that pastors don't get a lot of money, E eu disse-lhe, mãe, eu sei que os pastores não ganham muito dinheiro. but I've got them all right. I brought some dollars from Mas Australia. não te preocupes que eu trouxe alguns dólares da Austrália. But my mother would insist that we would take the euro every morning. Mas a minha mãe insistia para eu receber aquele euro todos os dias. And I think my mother was trying to make up for the times that she was not able to give me some of the simplest luxuries of life. Eu acho que a minha mãe estava a tentar compensar naquela altura todos os luxos da vida que ela não me pôde dar. And I would lie down when my mother left and would think about how God had been good to me. E eu ali deitado naquela cama pensava o quanto Deus tinha sido bom para mim. And if I stand here before you today, E agora que eu estou aqui diante de vós, neste dia, I stand before you by the grace of eu God. estou diante de vós pela graça de Deus. You see, it was not supposed to be like that in our family. Sabem, na nossa família não era suposto ser assim. But when I was 14 years of age, Mas quando eu tinha 14 anos de idade, my father, o meu pai, whom I love so much, que nós amávamos tanto, whom I will see when Jesus comes back, que eu esperava ver quando Jesus voltar, had some personal problems that he had never resolved. ele tinha alguns problemas pessoais que nunca resolveu. So when I was 14 years of age, my father walked in our home one afternoon, Então, um dia, quando eu tinha 14 anos de idade, numa tarde, o meu pai veio até junto de mim and he made the announcement that he was leaving home and he was leaving our family. e fez-nos este anúncio, que ia abandonar a casa e a família. My father was also the pastor of my church. O meu pai era também o pastor da minha igreja. So in one day, my father packed up his bags and I lost my father and I lost my pastor at the same time. Então, num dia, ele fez as malas e eu perdi um pastor e o meu pai. My life was turned upside down. A minha vida ficou de pernas para o ar. I became a very rebellious young person. Eu tornei-me um jovem muito rebelde. And when I finished my high school, E quando terminei o liceu, I didn't want to stay in the church. I didn't want to stay in my home. I just wanted to go away. eu não queria nem ficar na igreja, nem em casa, eu só queria fugir. And so I found a job as a sailor to travel the world and to forget my past life. Então eu encontrei um emprego num navio para poder viajar à vontade. I wanted to become a ship captain like Vasco da Gama. Eu queria tornar-me como um Vasco da Gama, um capitão de um navio. And so I started to travel the world, Então comecei a viajar pelo mundo inteiro. earn a lot of money and have a bedroom on my own in the cabin of Então my tinha ship. muito dinheiro na minha pequena cabine no barco. But you know, Navio. young people, you can run away from home. Mas sabem, jovens, vocês podem fugir de casa, You can run away from your family. podem fugir da vossa família, You can't run away from God mas não podem fugir de Deus, because He's after you, porque Ele anda atrás de vós, because He loves you. porque Ele ama-vos. And one night I was lying down in my cabin. E uma noite eu estava deitado na minha cabine I felt all alone. e eu senti-me profundamente sozinho. All the travels and all the money was not filling the deepest needs of my heart. Todas aquelas viagens e o dinheiro que eu tinha adquirido não preenchiam o vazio no meu coração. I was disillusioned and angry. Eu estava cheio de raiva e de desilusão. But I cried out to God, if you're real, if you exist, come and do something for Mas eu me. gritei para Deus, se existes, por favor, faz alguma coisa por mim. Young people, that night God came and touched my life.
Queridos jovens, nessa noite Deus veio e tocou o meu coração. And I asked him, what do you want of me? E eu perguntei-lhe, o que é que tu queres de mim, Senhor? He said, go back home and trust me. Ele diz, volta para casa e Oh, I confia em mim. fought with God Eu lutei contra Deus, because I couldn't believe that God had come in a sailor's cabin. porque eu não queria acreditar que Deus podia ter vindo ali na cabine de um navio. Because I believe I had to change my life because God would accept me. Because? I had to change my life. Porque eu percebi que tinha que mudar a minha vida. But God had come and accepted me just as I was. E que Deus me estava a aceitar exatamente como eu estava. And he said, follow me, I'm going to make something beautiful out of your life. E que me dizia pessoalmente, segue-me e eu farei alguma coisa de belo por ti. And finally I stopped resisting. E finalmente eu parei de resistir. I came back home Eu voltei a casa and my mother hugged me. She was so happy the prodigal son was coming e home. fui como um filho pródigo. A minha mãe abraçou-me quando eu voltei. And God found me a job Encontrei ali um novo trabalho and he started to put the broken pieces of my life together. e Deus começou a recompor as peças da minha vida. And here I am today in Portugal, in Oporto, standing in the name of Jesus. E aqui estou eu, em Portugal, no Porto, erguido em nome do Senhor Jesus. And God has taken me places where my sailing career would never have taken E me. Deus levou-me a lugares onde a minha carreira nos navios nunca me poderia ter levado. Today I'm a captain for Jesus. Hoje sou um capitão para Jesus I'm traveling the world, e viajo no mundo inteiro, teaching them about the everlasting gospel, ensinando acerca do Evangelho eterno preparing our young people in preparing the world for the soon coming of e Jesus. ajudando os jovens a prepararem-se e a preparar o mundo para a volta do Senhor I want to Jesus. thank Jesus for that this E eu morning. quero esta manhã agradecer a Jesus por isso. The Lord is coming soon. O Senhor vai voltar em breve. It is near. Está próximo. We can rejoice. E nós podemos regozijar-nos nisso. And Jesus says, when you see all those signs around you, E o Senhor disse, quando virem todos estes sinais à vossa volta, lift up your head, levantem a vossa cabeça. for you know your redemption is coming near. Vocês sabem que a vossa redenção está próxima. Young people, I want to say to you this morning Jovens, eu quero dizer-vos esta manhã that there is no need to fear the coming of Jesus. que não há necessidade de temer, ter medo da volta do You Senhor can have the Jesus. confidence that you are saved in His name today. Vocês podem ter a confiança de que estão salvos no nome de Jesus hoje. Tonight I will talk to you about the power of the Holy Spirit in mission. Esta noite vou falar-vos sobre o poder do Espírito Santo na missão. But this morning I want to talk to you about the confidence that we have in Jesus. Mas esta manhã quero falar-vos da confiança que podemos ter em Jesus. That when He died on the cross, Que quando Ele morreu na cruz, that He paid for all our sins, Ele pagou por todos os nossos pecados. that we can come to Him just as we are today. E assim podemos vir a Ele como estamos. And I have confidence E eu tenho a confiança that because of Him, que por causa dele, because of what He has done, por causa do que Ele fez, we can stand tall today nós podemos erguer-nos and we can neste dia stand tall at the day of His coming. e estar diante do Senhor no dia da sua gloriosa vinda. Will you pray with me? Querem orar comigo? Gracious Father, Pai gracioso, as we open your word agora ao abrirmos a Tua palavra, to understand your kingdom para compreendermos o Teu reino and understand your grace, e entendermos a Tua graça, open our hearts to your word, abra os nossos corações à Tua anoint palavra my lips. e abençoa-nos. I pray in Jesus' name. Eu oro em nome do Senhor Jesus. Amen. Amém. You know, a few years ago when I first arrived in Australia, Sabem, há uns anos atrás, quando eu cheguei pela primeira vez à Austrália, I had a few good friends who had been there before me. eu tinha um bom grupo de amigos que já lá tinham estado antes de mim. And they gave me some good advice. E eles deram-me bons conselhos. They said, Gilbert, when you start in Australia, don't be very choosy and picky about the job that you will do. E eles disseram-me, Gilbert, quando chegares à Austrália, não sejas muito picuinhas para tentar encontrar um trabalho. Because when you arrive there, you will need some money, so just do what your hands find to do. Portanto, quando chegares lá, precisas de dinheiro, faz o trabalho que te aparecer. You can think about studies and university after, but first of all, find a job and get some money. Depois podes pensar em estudos e universidades, mas primeiro arranja algum dinheiro. I thought it was good counsel. E eu pensei, isto é um bom conselho. So I let the church members know that I was looking for a job. Então eu, quando cheguei, permiti que todos os membros da igreja And soubessem so que eu precisava de um trabalho. One Sabbath after the service, a man came to me. E um sábado, depois do serviço de culto, há um homem que vem ter comigo. He said, I understand you're looking for a job. E ele disse-me, eu sei que andas à procura de um trabalho. And he said to me, well, there is a job where I work. Ele disse-me, olha, há um trabalho onde eu
trabalho. Are you willing to start on Monday? Queres começar já na segunda-feira? I said, yes. Eu disse, claro, I vamos. didn't think it was important to ask what the job was. Eu pensei que nem sequer era importante perguntar qual é o I trabalho. was committed to do anything. Eu estava comprometido e disposto a fazer qualquer coisa. He said, all right, let's start on Monday. Ele disse-me, ok, então vamos começar segunda-feira. He said, do you have a car? Ele disse-me, tu tens um I carro? said, no, I don't have a car. Não, eu não tenho um carro. He said, I'll pick you up. Então ele disse-me, ok, então eu vou apanhar-te. And I said, what time? E eu perguntei-lhe a que horas. He said, 4:30 in the morning. Ele disse às 4:30 da manhã. I smiled. Eu sorri I thought he was joking. e eu pensei que ele estava a brincar. I said, you're joking, aren't you? Eu disse, estás na brincadeira, não estás? It was winter. Era inverno. It was cold. Estava muito frio. He said, no, I'll pick you up at Ele disse, 4:30. não, eu vou apanhar-te às 4:30 da manhã. He said, you know, work starts at 5:30, but I'm the production kind of director, and I have to be there early. Sabes, na verdade, o trabalho começa às 5:30 da manhã, mas eu sou o chefe de produção e tenho que estar lá mais cedo. And then he said to me, bring a change of clothes. Ele disse-me, traz uma muda de roupa. I started to worry a little bit, but I had already said yes. E eu comecei a ficar preocupado, só que eu já tinha dito que sim. So it was raining that 4:30 in the morning. Então estava um dia chuvoso, às 4:30 da manhã. I had my big coat. Eu estava com o meu casacão It was vestido. cold. Estava mesmo frio. And I was waiting at the street corner. E eu ali num canto da rua à espera. And he arrived. E ele chega. And I said, where are we going? E eu perguntei-lhe, onde é que nós vamos? And it was like a big warehouse where they pack vegetable. E era um armazém enorme onde eles armazenavam e embalavam vegetais. So I said, what's my job? Eu perguntei-lhe, qual é o meu trabalho? He said, come, I'll tell you. E ela, anda que eu vou-te mostrar. There was a table that was spinning. Havia uma mesa que estava sempre a rodar. And on that table there were like big packs of 10 kilos of potatoes. E nessa mesa que rodava havia pacotes grandes, sacos de 10 quilos de batatas. And then there were larger like paper bags. E depois havia uns sacos de papel ainda maiores. And my job was a woman was putting 5 packs of potatoes in a large brown bag. Então, o meu trabalho era este. Havia uma mulher que punha dentro destes sacos de papel 5 sacos daqueles de batatas. And my job was to lift this bag, E o meu trabalho era levantar este enorme saco, put them on a sewing machine. pô-los Sewing machine. sim, numa máquina de rolar que rodava, de cozer neste I caso. had to seal the bag, Ok, cozer o saco para fechar, lift it, levantar o saco, put it on a big pallet, metê-lo numa enorme palete and do about 40 of these, e fazer cerca de 40 sacos and destes then use a jack to drag that at the back of the e factory. depois usar um carrinho para levá-lo para trás do armazém And I had to do that all day. e tinha que fazer isto durante o dia inteiro. At 10 o'clock, Às 10 da manhã, when we had the first break, quando tivemos o primeiro intervalo, I could hardly walk. eu quase já nem conseguia andar. I said, why did I say yes? E eu disse, mas porquê é que eu disse que sim? But it was too late. Mas já era tarde. And I came back to the job. E eu voltei para o trabalho. And when I got home this E afternoon, quando eu cheguei naquele dia à casa, à tarde, my wife looked at me. a minha mulher olhou para mim She says, where have you been? e ela disse-me, onde é que tu estiveste? I said, work. E eu, no trabalho. She said, you're not going there E ela disse, anymore. não, tu não vais voltar a esse I said, trabalho. no. I can't say no to Kevin because he think I'm a slacker. E eu disse, não, eu não posso dizer que não ao Kevin. And so the next day I was back at 4:30 in the morning. Então no dia a seguir lá estava eu às 4:30 da And I manhã. did that for 3 weeks. E eu fiz isto durante 3 semanas seguidas. And the 4th week, E na quarta semana, Kevin said to me, you know, work is going really well. o Kevin disse para mim, sabes, o trabalho está a correr mesmo bem. And do you want to do some overtime? Queres fazer algumas horas extraordinárias? I said, all right, E eu disse, está bem, I will. eu vou fazer. So every day I said another 2 hours at the end of the day. Então eu passei a fazer mais 2 horas de trabalho todos os dias. And after a month, E depois de um mês, Kevin said, the job is going really good. ele disse-me, epá, o trabalho está a correr mesmo bem. Can you come and work on Sunday? Tu podes vir e começar a trabalhar aos domingos? I said, okay. E eu disse, ok. And so there I was, long hours, 10 hours every day. Então ali estava eu quase 10 horas I todos os was on the dias. factory floor on Sundays. Aí estava eu no domingo na fábrica. My back was breaking, As minhas costas estavam but I rebentadas. kept saying yes. Mas eu continuava a dizer sim. But you know, I hated to be late at work. Mas sabem, eu detesto chegar atrasado ao trabalho. Because after a while, Kevin stopped picking me up. Porque
Depois de um tempo, o Kevin começou a não vir buscar mais. I had to catch the train. Eu tinha que apanhar o comboio. So I had to wake up earlier and run to the station every Então, morning. eu tinha que acordar mais cedo e correr para o comboio todos os dias. And one morning I kind of missed the alarm clock. E houve um dia que o alarme do relógio não tocou. So Ou eu I não ouvi. ran to the station. Então eu corri para a estação. And when I arrive at the E station, quando eu chego à estação, the train was departing. o comboio já estava a partir. I didn't want to be late. Eu não queria chegar atrasado. So I did something that you wouldn't do. Então eu fiz uma coisa que vocês não vão fazer de certeza. So I pretended to be sick. Eu fiz de conta que estava doente. So I put my body like this. Eu fiz que era deficiente. And I said, stop! E eu disse, parem! And when the station master saw me, E quando o chefe da estação oh, me he viu, had mercy on me. ele teve misericórdia de mim And he blew his whistle. e soprou o apito And he stopped the e train. parou o comboio. So I got on the train. E vou eu no comboio. And I had to remain like that E eu tive que manter nesta posição because the people were watching me come in. porque as pessoas estavam a ver-me entrar. Why? Porquê? Because I didn't want to be late for my work. Porque eu não queria chegar atrasado ao trabalho. Because at 4:30 I went, Porque às 4h30 eu tinha que picar o ponto. I wanted to work as much as I could. Eu queria trabalhar o máximo que fosse Now let me possível. ask you a question. Agora, há uma questão. Do you know what was the best day of the week for me? Vocês imaginam qual era o melhor dia da semana para mim? What was it? Qual era? Oh, you good religious pious people. Vocês, boas pessoas religiosas. I knew you would say Eu Sabbath. já sabia que vocês iam dizer o sábado. Yes, Sabbath was good because there was no work. Claro, o sábado era maravilhoso porque não havia trabalho. But I must confess there was another day that was exciting. Mas eu tenho que confessar que havia um outro dia que era bastante entusiasmante para mim. It was Thursday. Era as quintas-feiras. And do you know what happens on the factory floor on Thursday? Vocês sabem o que é que acontecia naquela fábrica, What naquela happens? armazém? À quinta-feira, You get paid. eu recebia dinheiro. Hey, because of the long hours I did, Por causa daquelas longas horas que eu trabalhava, my pay packet was always thick. o dinheiro que eu recebia era sempre um bom maço de notas. I was prepared to do this back-breaking job. Eu estava disposto a fazer este trabalho que me rebentava as costas. I was prepared to wake up at 4 in the Eu morning. estava disposto a acordar às 4 da manhã. I was prepared to deprive my family of my presence E eu estava disposto a que a minha família simplesmente Why? não tivesse a minha presença. Mas porquê? because of the pay packet. Por causa do dinheiro, do salário. See, the more you work, the more you get paid. E o pensamento era, quanto mais trabalhares, mais tu ganhas. You know, I always, in the queue when we're waiting to receive our pay packets, Quando estávamos na fila para receber o salário, I always on my tiptoe. eu estava sempre assim nas pontas dos pés. I see who's getting more money than me E eu quando via os outros a receber mais dinheiro que eu, because I was a hard worker. eu sabia que ia receber mais dinheiro que eles porque eu era um trabalhador, trabalhava no duro. That's the way life works. Esta é a forma como a vida funciona. The more you work, Quanto mais trabalhares, the more you get paid. mais tu recebes. There's a sense of fairness in life. Há aqui um sentido de justiça. And life is like that. E a vida está organizada assim. You study hard, Tu estudas empenhadamente, you pass your exam. passas o teu exame. You follow the rules, Tu segues as regras, you're not in trouble. não vais ter problemas. If you break the speed limit, Se tu ultrapassas o limite de there's velocidade, a blue light behind you. há uma lâmpada azul, uma luz azul atrás de ti. So there is a sense of fairness in life. Portanto, há como que um sentido de justiça na vida. It's like you get what you deserve. Ou seja, tu recebes o que tu mereces. And so in other religious traditions, Então, em outras, muitas tradições religiosas, it works the same way. é assim que as coisas funcionam. You know, it's like if in Hinduism, Por exemplo, no hinduísmo, you keep perfecting yourself o que tens que fazer é aperfeiçoar-te continuamente until you reach this stage where you become God. até atingires um estado em que tu és uma espécie de Deus. In other religious tradition, it's your works that give you eventually access to eternity. Noutras religiões, são as tuas obras que finalmente te fazem chegar ao céu. But today I want to look at Christianity. Mas hoje nós estamos aqui a olhar para o cristianismo. And I want to make a suggestion to you this morning. E eu quero fazer-vos uma sugestão esta manhã. I want to suggest to you that God is not fair. Eu quero sugerir-vos esta ideia de que Deus não é justo. God is not fair. Deus não é justo. I don't hear any amen in the house. Eu não estou a ouvir nenhum amém aqui em casa. I hope that by the end I finish my message, you will say amen. Mas eu estou com a esperança de quando eu terminar esta mensagem, vocês vão dizer amém. You see, sometimes we approach Christianity in the same way as we approach life. That is, you get what you deserve. Sabem, nós às vezes aproximamos-nos do cristianismo nesta perspectiva. Tu
tens aquilo que mereces. And a young man approached Jesus one day E houve um dia realmente um homem que se aproximou de with Jesus this question. com esta questão. He said, Teacher, Mestre, what good thing must I do to inherit eternal life? coisas boas eu tenho de fazer para herdar a vida eterna. And if you have your Bibles, come with me to Matthew chapter 19. Se vocês têm a vossa Bíblia, vão comigo, vamos agora a Mateus capítulo 19. Matthew chapter 19, verse 16. Mateus 19, versículo 16. And it says here, now, Matthew chapter 19, verse 16. Estamos então em Mateus 19 e o versículo 16. It says, now a man came up to Jesus and asked, Agora, ora, aproximou-se dele um homem e lhe perguntou: Teacher, what good thing must I do to inherit eternal life? Mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? And the Bible tells us that he was a young man. E a Bíblia diz-nos que era um jovem. And the Gospel of Luke tells us that he was a ruler. E o Evangelho de Lucas diz-nos que ele era um legislador. So, a young man, Era um jovem a rich man, rico and a ruler. e um mestre. Hey, what more do you want of life? O que é que vocês podem querer mais da vida? Young, Jovem, successful, cheio de sucesso, director of a company, diretor de uma empresa, wealthy. cheio de bens materiais. That's the kind of boy that every mother is looking for their daughter. Este é o tipo de rapaz que todas as mães querem para as suas filhas. And on top of that, he was religious. E ainda por cima, ele era um jovem religioso. He was a commandment keeper. Era um homem que guardava os mandamentos. Hey, mothers are looking for boys like that for their girls. E as mães andam à procura de rapazes assim para as Rich. suas meninas. Ricos, Successful, bem-sucedidos religious. e religiosos. But Mark says to us that this man ran up to Jesus Mas Marcos diz que este homem correu para Jesus, in public. em público, He threw himself at Jesus' feet. que se encontrou ali aos pés de Jesus. He was not happy. Ele não estava was contente. desperate. Estava desesperado. And he said, what must I do to inherit eternal Perguntava, life? o que é que eu preciso de fazer para herdar a vida eterna? Jesus looked at him. Jesus olhou para ele And in verse 17, Jesus says, e no verso 17: if you want to enter life, se queres, porém, entrar na vida, obey the commandments. guarda os mandamentos. And the man says, which one? E ele perguntou quais. And Jesus replied, do not murder. You know the 10 commandments. Do not murder, do not commit adultery, do not steal, do not give false testimony, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself. Jesus respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. And I thought the man would say, oh, okay, I'll do that. E eu esperaria que o homem dissesse: ok, é isso que eu vou fazer. But we got a problem. Mas há aqui um problema. In verse 20, No versículo 20, it says, I've done all that. ele disse: mas eu já faço tudo isso. I kept all the commandments. Eu guardo os mandamentos. I honor my mother and my father. Eu honro o meu pai e a minha mãe. I love my neighbor as myself. Eu amo o meu próximo como a mim mesmo. I'm a good commandment keeper. E como um bom guardador de And mandamentos, still I don't feel that I am saved. eu continuo a sentir que não estou salvo. And Jesus didn't say to him, Jesus não lhe disse. you're making a mistake, you are saved. Jesus não lhe disse: estás a cometer um erro. Não, tu estás salvo. Jesus looked at him. Jesus olhou para ele. Jesus says, just one more thing. E Jesus disse: olha, só tenho uma coisa And mais. you can kind of feel the heart of this young man pounding with expectation. E eu consigo quase imaginar o coração deste homem ali a bater na expectativa. He's obeyed all the commandments since he was a young boy. Ele obedecia aos mandamentos desde que era um menino. He loved others as himself. Ele gostava muito dos outros, amava-os como a si mesmo. Just one more thing. Só falta uma coisa. Just one more thing. Só uma coisinha. One thing you lack. One thing you lack. Uma coisa te falta. So you go, Então, tu vais, sell all your possessions, vende tudo aquilo que possuis you give it to the poor, e dá-o aos pobres. come follow me. Então vem e segue-me. The young man went, E o jovem ficou... he pulled out his calculator. Ele tirou a calculadora do bolso, He worked out how much that would cost him. começou a fazer contas, a ver quanto é que isto lhe ia custar. And he looked at the bottom dollar. E olhou para a conta final. He says, that's too much. Ui, isto é muito mesmo. And he said to Jesus, forget about it. E então ele disse a Jesus: é melhor esquecer. And he left unsaved. E ele saiu
sem estar salvo. He came with the right question, Ele veio com a pergunta certa, with the right attitude, com a atitude correta, to the right person. à pessoa certa. It was an encounter that was full of promise. Este era um encontro que estava cheio de esperanças e promessas. Yet he left disappointed. E, no entanto, ele saiu desapontado. And the Bible says Jesus looked at him and loved him. E a Bíblia diz que Jesus olhou para ele e o amou. In other words, all that Jesus was asking him, Noutras palavras, tudo o que Jesus estava a perguntar-lhe ou pedir-lhe trust me. era: confia em mim. Put your life in my hands. Põe a tua vida nas minhas mãos. I can take you into eternal life. Eu posso conduzir-te à vida eterna. Trust me and follow me. Confia em mim, segue-me. But it was too much to trust God. Mas para ele era demais confiar em Or he Deus. was happy to tick all the boxes. Have you done this? I've done that. Have you done this? I've done that. He was happy to tick all the obedience boxes. Ele estava disposto a fazer um cheque em todas as caixinhas da sua obediência. He probably dressed well. Ele vestia-se da forma certa. He probably listened to the right music. Ele ouvia a música correta He probably distributed leaflets. e ele distribuía folhetos. He probably gave Bible studies. Ele talvez fosse desses que podia dar estudos But bíblicos. he never trusted Jesus. Mas ele nunca confiou And verdadeiramente he em thought that Jesus. this whole thing about eternal life is about doing things. Olhava para a vida eterna como se fosse uma lista de coisas a fazer, But he never put his life in the hands of mas Jesus. nunca pôs a sua vida nas mãos de Jesus. And so the disciples panicked. E então os discípulos ficaram em pânico. And they said, if this guy is not saved, what about us? E a pergunta era: se este não pode ser salvo, o que é que vai ser de nós? And Jesus said, with man, this is impossible. E Jesus então respondeu-lhes: aos homens isto é impossível, With God, all things are possible. mas com Deus todas as coisas são possíveis. Just trust me and put your life in my hand. I will take you to the day which is near. Confia-me, confia em mim, põe a tua vida nas tuas mãos e eu vou conduzir-te ao dia que está próximo. And then Jesus gave them a story. Então Jesus, depois disto, deu-lhes uma história. He gave the disciples and us a story E deu aos discípulos e a nós próprios uma história. where the kingdom of God Uma história em que o reino de or Deus, the kingdom of heaven ou o reino dos céus, is compared to a payday, é comparado ao dia em que se recebe o salário, where the principle of fairness em que o Senhor da Justiça, is completely turned upside down. os princípios de justiça são completamente virados And God shows himself to be totally unfair. de pernas para o ar, e em que Deus se revela para ser completamente injusto. And I hope this morning that you will agree with me that God is E eu unfair. espero que vocês esta manhã finalmente concordem comigo que Deus So é now, injusto. if your Bibles are open in Matthew Agora, 19, just se go as- to the next chapter. Se as vossas Bíblias estão abertas em Mateus 19, vamos ao capítulo seguinte. It said Matthew chapter 20, verse 1. Mateus no capítulo 20 e o primeiro versículo. Jesus says, Jesus disse: and this parable is given immediately after the encounter with a young man. lembrem-se, esta parábola é dada imediatamente a seguir à história do jovem rico. And the question is, who can be saved? E, no fundo, a questão aqui é: quem é que pode ser salvo? And Jesus says, E Jesus disse: for the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire men to work in his vineyard. porque o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. So work with me this morning, work with me. Então, pensem comigo. At what time did he go? A que horas ele foi? Early in the morning. Cedo de manhã. What time did he go? A que horas ele foi? Early in the morning. De madrugada. Is he a serious landowner? Este era um senhor sério acerca do trabalho. Is he a discipline manager? Era um gestor disciplinador. Yes, he is. Claro que era. He's done his homework Ele está a fazer o seu trabalho de casa. and he knows how many people he needs that day to make his work completed. Portanto, fez o seu trabalho, sabia quantas pessoas eram necessárias para cumprir o trabalho naquele dia. So very early in the morning he goes to the marketplace. Então, muito cedo na manhã, ele vai ao mercado. It's like the employment office in Oporto. É como se fosse o balcão do emprego, os serviços de emprego aqui no Porto. And there's a lot of people waiting to be employed for the day. E há muita gente ali na fila à espera de encontrarem um trabalho para o dia. And then he sees a lot of people waiting. Então ele vê ali muita gente à espera. And he knows how many workers he needs. E ele sabe quantos trabalhadores precisa. And so he says, you, and you. Come and E por work isso for me. ele escolhe-os, diz tu
e tu agarra neles e trá-los. Now, the next verse is very important. Agora, o versículo a seguir é muito importante. He says he agreed to pay them 1 denarius for the day. Que diz que ele concordou em pagar-lhes 1 denário para o dia de trabalho. He agreed. He agreed to pay them. Ele concordou e contratou com eles. Which means that there were some discussions that went on. O que quer dizer que deve ter havido uma negociação entre So eles. they discussed wages, Então, eles discutiram o salário. and then the master agreed to pay them 1 denarius. Então, finalmente, o Senhor combinou e concordou em pagar-lhes And 1 denário. one denarius is about, it was the equivalent of a fair day's wage for the time. A fair day's wage. The wages for 1 day. O denário era o salário normal para um dia de trabalho. And so here, the first hour is like 6 o'clock in the morning. Então, aquela que é designada como a primeira hora equivale às 6 da manhã. So they're going to work from 6 in the morning to 6 in the evening. Então, na verdade, eles deveriam trabalhar das 6 da manhã até às 6 da tarde. It's a long day. É um longo dia de trabalho. And so they arrive at the workplace. Então, eles chegaram ao local de trabalhar, They put their basket on their backs. meteram os cestos nas suas costas They're going to break grapes and put in the basket. e vão começar a apanhar, a fazer a vindima e a meter as uvas nos cestos. They're going to do harvesting. Eles vão fazer isto durante todo o dia. They're going to do this all day. Vão fazer a colheita durante todo o dia. 6 o'clock in the morning, it's like the sun is still down, it's still fresh, it's all right. Às 6 da manhã não é mau, o sol nem está a nascer, está fresquinho, And they are climbing the hills, and it becomes heavier and heavier. mas eles começam a ter que subir os montes e começa a ficar cada vez mais So pesado. they're going to do that for 12 hours. Eles vão fazer isto durante 12 horas. But then the master surprises us. Mas de repente o mestre, o Senhor, vai surpreender-nos. In verse 3, No versículo 3, he says, about the 3rd hour, ele diz que perto da hora terceira, he went out ele saiu and saw others standing in the marketplace doing nothing. e viu na praça outros que estavam desocupados. Okay, the first hour is 6 o'clock in the morning. Então, a primeira hora eram as 6 da manhã. What's the 3rd hour? O que é que acham que será a terceira hora? What's the 3rd hour? O que será a terceira hora? It's 9 o'clock. São 9 da manhã. So at 9 o'clock, he goes out Às 9 horas ele sai and he saw others in the marketplace doing nothing. e vê que há outros no mercado que não estão a fazer nada. And he told them, Então ele diz-lhes, you also go and work in my vineyard and I will pay you whatever is right. ide vós também para a vinha e eu dar-vos-ei o que for justo. Now, he does not need more workers. Ele, em princípio, não precisava de mais trabalhadores. He's already done his calculation. He knows how many people he needs. Ele já fez os cálculos, sabia quantas pessoas precisava, But he's kind of feeling sorry for those people who were doing nothing. mas é como se ele tivesse pena daquelas pessoas que estão ali sem trabalho. And these people don't have the right to discuss wages. Mas estas pessoas, claro, já não têm o direito de negociar o salário. And he says, trust me, E ele diz apenas, confia em mim. I will pay you what is right. Eu vou pagar-vos o que for justo. And so at 9 o'clock, Então, às 9 da manhã, there's a whole new bunch of workers that há come to todo the vineyard. um novo grupo de trabalhadores que vão para a vinha. So the first hour people are the good people. Então, as pessoas da primeira hora, esses é que eram os bons trabalhadores. There are those people who arrive at church before Sabbath school starts. Podemos compará-los com estas pessoas que chegam à igreja antes da escola sabatina começar. They are on time. Eles estão ali mesmo a tempo. The 9 o'clock people As pessoas das 9 are the people who arrive just before the class starts. são aquelas pessoas que chegam mesmo antes das classes da escola sabatina começarem. And the people who arrive before Sabbath school E as pessoas que chegam antes da escola sabatina looks around. olham à volta Why are they late? e começam a perguntar, mas porquê é que estes chegaram atrasados? You know, hardworking people have an attitude. Sabem, as pessoas que são trabalhadores duros têm uma atitude. They want everybody to be like them. Eles gostariam que toda a gente fosse como eles. Now you imagine the 9 o'clock people come and they put their basket on their back. Agora vocês imaginem as pessoas das 9 da manhã a chegarem com os cestos às costas And the 6 o'clock people say, oh, what a bunch of slackers. e as pessoas das 6 começam a dizer, olha para este bando de And malandros. they're smiling when they come. Começam a sorrir enquanto eles se aproximam. But the master surprises us even more. Só que o mestre ainda vai surpreender-nos mais. It says in verse 5, Ele vai dizer no versículo 5, he went out again at the 6th hour. saindo outra vez perto da hora sexta. What's the 6th hour? Qual será a hora sexta? What is Noon. it? Noon. He goes out at noon and he sees other people again. Ele vai ao meio-dia e volta a trazer pessoas. Oh, he has mercy on them. Oh, ele teve misericórdia Now, deles. he's not about work anymore, Já não se trata de trabalho, ele não precisa de but trabalhadores. he's a compassionate master. É apenas
trata-se de um homem que tem compaixão. He feels the need of people. Ele sente as necessidades das pessoas. And he says, go and work in my Ele diz, vineyard. ok, então venham e trabalhem na minha vinha. Now, the 12 o'clock people, Não, as pessoas do meio-dia, they don't come to Sabbath school. essas já nem sequer vêm à escola They sabatina. come just for the sermon. Essas só vêm ao sermão, ao culto. Now, the hardworking people, Agora, as pessoas trabalhadoras see them come at church just for Sabbath. começam a chegar a vê-los depois da escola sabatina. They said, oh, when will they get serious about church? E eles começam a dizer, mas quando é que esta gente se vai tornar séria a propósito da igreja? Now it's 12 o'clock and the hardworking people are sweating under the sun. É meio-dia e os bons trabalhadores já estão a suar a esta altura. And they are laughing at them. E eles começam a rir-se dos outros. And there is more. He says, at 3, he also went at the 9th hour. He did the same thing. Mas ele diz mais, diz que à hora nona fez a mesma coisa. What's the 9th hour? Qual é a hora nona? 3 o'clock in the afternoon. 3 da tarde. This one comes after all the preliminaries for the service are done. Estes chegam depois já toda a liturgia ter começado no culto. They arrive just for the sermon. Eles chegam mesmo só para ouvir o sermão. Now, can you imagine you've been working for 9 hours? Vocês imaginam que é estar a trabalhar há 9 horas? You're tired. Vocês estão cansados? You're sweating. Vocês estão suados? You see a whole bunch of people arriving at 3 in the afternoon. E vocês chegam um grupo de pessoas a chegar àquela hora ao Now you're trabalho just shaking your head. e vocês simplesmente abanam a Oh, cabeça. what do they think they deserve? O que é que estas pessoas pensam que merecem? There is more. Mas há mais. This is Jesus telling the story. Isto é Jesus a contar uma história, He says about the 11th hour. mas diz que na hora 11th hour. 11ª, estava a ver se encontrava o versículo. What's the 11th hour? Qual é a hora 11ª? 5 o'clock in the afternoon. São 5 da tarde. There's just 1 hour to go. Falta apenas 1 hora para terminar o dia de trabalho. And they rock up at the workplace. E estes também chegam ao local de trabalho. Everybody is laughing at them. Toda a gente já está a rir deles nesta These are altura. the people who don't even come for the sermon. Isto são as pessoas que nem sequer vêm à igreja para o sermão. They come for fellowship lunch, for food after. Elas vêm só ao almoço. I know people like that. Eu conheço pessoas assim. And so when they come, the church just shake their heads. E quando eles chegam à igreja, abana a cabeça. Oh, what do they expect? O que é que eles estão à espera? And now this is the 11th hour. E não, agora esta é a hora 11ª. Probably they arrive at the workplace and get ready. It's 5:30. Eles chegam ao trabalho, são já, até estarem preparados, são 5:30. And then half an hour later, E meia hora depois, ding, 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 a ding, ding. campainha. Tling, 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 tling. What's that? O que é isto? It's the end of the workday. É o fim do dia de trabalho. Everybody puts their basket down. Toda a gente pôs aos cestos. Now this is now the master giving instructions. E agora o mestre, o Senhor, vai dar algumas instruções. In verse 8, Versículo 8. it says, when evening came, the owner of the vineyard said to his foreman, Chegada à tarde, diz o dono da vinha ao seu administrador: call the workers and pay them their wages. chama os trabalhadores e paga-lhes o salário. And then he says something interesting. E agora ele vai dizer uma coisa interessante. He says, beginning with the last ones hired and go on to the first. Começando pelos últimos, indo até os primeiros. So when ding, 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 ding goes on, Então, quando a campainha de ling, ling, ling all começa the a workers are tocar, lined up in front of the cashier, the paymaster. todos os trabalhadores estão alinhados à frente da caixa. Those who are tired, those who work 8 hours, they are here. First one in the queue. Aqueles que estão cansados, trabalharam durante 12 horas, vão logo ali para o primeiro lugar da fila. And the paymaster comes. E o senhor que paga, o administrador, vem He says, excuse me, we have to reorganize the e line. diz: olha, desculpem lá, temos só que reorganizar aqui a fila. Will those who started work at 6 o'clock go at the back of the queue? Aqueles que começaram às 6 da manhã, se não se importarem, vão para o fim da fila. And those who just arrived come in the front. E aqueles que chegaram agora, mesmo há bocadinho, podem vir aqui agora para a frente. Oh, the hardworking people, they're not happy. Ui, nessa altura, os trabalhadores and- no duro não estão contentes. But they say, probably the master doesn't want to embarrass them. E ele começa a pensar: se calhar o administrador não os quer deixar They're just going to get envergonhados, they're just going to get a few cents and then they're going to go porque away. eles também vão receber meia dúzia de cêntimos e depois vão embora. And so they're waiting at the back. Então eles, ok, esperam no fim da fila. So it says here in verse 9, E diz aqui no versículo 9. the workers who were hired about the 11th hour Então, os trabalhadores da hora 1/10 came and each received a denarius. receberam 1 denário cada um. The 1 hour people, As pessoas que trabalharam 1 hora, they got a whole day's wage. que receberam o salário de um dia inteiro de trabalho.
And they're standing there. E eles estão ali de mão estendida. They can't believe it. Eles nem querem acreditar. So you know what they do? Então vocês sabem o que é que eles fazem? They close their hands very quickly, Eles fecham a mão rapidamente, just in case there's a mistake. que é, por acaso de ter havido um engano, And they're running off quickly. e eles começam a sair rapidamente. The hardworking people are laughing at them. E os bons trabalhadores estão atrás da fila a They're rir going deles. quickly because they're embarrassed. Oh, coitados, estes estão a fugir porque estão mesmo envergonhados. And so one of them asks, "Hey, how much did you get?" E então eles perguntam, ei, quanto é que vocês receberam? Oh, they just show one finger. You know? E eles mostram um dedo Oh, apenas. they said, "Oh, one pondion," E eles dizem apenas 1 cêntimo. because one pondion is 1/12 of a denarius. Um pôndium é, na verdade, um dozeavos And de the man who's denário. running off said, "No, not one pondion, one denarius, E o Senhor diz, não um pôndium, um denário. one denarius E os outros dizem, o quê? Um for denário? 1 hour." Por 1 hora de trabalho? So now they pull out their calculator. Agora eles começam a tirar as calculadoras do bolso They try to work out how much 12 hours will get them. e eles começam a fazer contas. É lá, se eles trabalharam 1 hora, quanto é que nos vai valer 12 horas de trabalho? So it says in verse 10, Diz o versículo 10. so when those who came were hired first, they expected to receive more. Que vindo, porém, os primeiros pensaram que receberiam mais. And that's fair, isn't it? E isto seria justo, não é verdade? 1 hour, 1 hora, 1 denarius. 1 denário. 12 hours, 12 horas, 12 denarii. 12 denários. So they're making plans. Então eles começam a ficar felizes. They're going to go on holidays. Eles começam a fazer planos. Nós vamos ver, mas é passar They're going férias. to buy a new car. Vamos comprar novos carros. They're going to invest some of that money. Vão investir algum daquele dinheiro. But surprise, Mas, surpreendentemente, they come to the paymaster. eles vêm ao administrador They also get 1 denarius. e eles recebem também 1 denário. See, they don't disappear very quickly. Sim, eles não tiraram a mão rapidamente. They just stands there. Eles continuaram ali com a mão estendida. And the paymaster says, "Next." E o administrador diz, próximo? He said, "No, next. I'm next." E ele diz, não, eu é que sou o próximo. Next. Próximo? No, I'm next. Não, eu sou o próximo. What's the problem? Qual é o teu problema? Well, did you see those people running? Tu não viste aquelas pessoas que saíram rapidamente? They worked 1 hour. Eles trabalharam 1 hora, They get 1 denarius. receberam 1 denário. I work 12. Eu trabalhei 12, I need 12. eu quero 12. So I like the words that Jesus uses here. Eu gosto das palavras que Jesus usa aqui. It says, when they received it, E diz que, verse 11, verso 11, tendo recebido, when they received it, they began to grumble against the landowner. eles murmuravam contra o pai de família. You know what grumble means? Vocês sabem o que é murmurar? It sounds like thunder. Parece o som de um trovão. They were thundering. Eles estavam a trovejar. They were angry. Estavam raivosos. This is not fair, they said. Isto não é justo. How come you treat those people who only worked a little the same as us who worked all day? Como é que é possível tratar estas pessoas que só trabalharam um bocadinho da mesma forma que nos tratam a nós, que trabalhamos um dia inteiro? And in verse 12 it says, these men who were hired last work only 1 hour, they said, and you have made us equal to us who have borne the burden of the work and the heat of the day. E o versículo 12, disseram então, estes últimos trabalharam só 1 hora e tu os igualaste connosco que suportámos a fadiga e o calor do dia. If you were in the vineyard on that day, Se vocês tivessem trabalhado na vinha naquele dia, what would you do? o que é que vocês fariam? I know you're a good Adventist, Eu sei que vocês são bons adventistas, but don't mess with the money of good Adventists. mas que ninguém se meta com o dinheiro dos adventistas. So what would you do on that day? Então, o que é que nós faríamos naquele dia? And the master E o mestre says Senhor to them, diz-lhes, in verse 13, no versículo 13, but the master answered one of them, mas ele disse a um deles, I am not being unfair to you. amigo, eu não te faço nenhuma injustiça. And the last line in verse 15, are you envious because I am generous? E o versículo 15 diz, não tenho o direito de fazer o que quiser com o que é meu. I tell you what, if I was in the vineyard on that day, Eu digo-vos, se eu estivesse na vinha naquele dia, I would grumble as well, eu também ia murmurar de certeza. because it's not fair. Porque não é It's justo. not fair to treat other people who hardly worked the same as me, a hard worker. Não é justo trabalhar aqueles que não fizeram nada como eu, que fartei-me de trabalhar. But the question is this, Mas a questão é esta. is this about real work and real pay?
Esta história é acerca de trabalho real e de pagamento real. The key to this parable is found in the first line. A chave para entender esta parábola está na primeira linha, It says the kingdom of God is like. quando diz que o reino de Deus é assim. This is not about real work and real pay. Isto não é sobre salários nem trabalho real. It is about how God deals with us. Isto é sobre como Deus lida conosco. God is saying one day, and that day is soon, when you will enter the kingdom of God. O Senhor diz, um dia, e esse dia será para breve, quando entrarmos no reino dos céus. It will not be about how many hours you work, Não terá a ver com quantas horas tu trabalhaste. on how good you are. E quão bom tu foste. No. Não. Because no one can make it. Porque na verdade ninguém consegue lá Because chegar. we are all sinners and we all fall short of the glory of God. Porque nós somos todos destituídos da glória de Deus. And the only way you will make it to the kingdom is because of the grace of the living God. E a única razão pela qual tu chegarás ao reino dos céus é pela graça do Senhor Jesus. And in that sense, E nesse sentido, God is unfair. é nesse sentido que Deus é injusto. If to be fair Se fosse justo, means to give someone what he deserves, Ele teria que dar a alguém o que ele merece. then we are lost. Então eu digo, estávamos todos perdidos. For the wages of sin is death. Porque o salário do pecado é a morte. And we all have sinned and fall short of the glory of E God. nós pecamos todos e todos estamos destituídos da And if glória de God Deus. was to be fair on us, we would all be destroyed on the day of His coming. We will all be destroyed on the day of His E coming. nós certamente teremos razões para ser todos But it says, destruídos no but the dia. gift of God is eternal life in Mas Christ Jesus. é por isso que a Bíblia nos diz que a vida eterna é um dom que Deus nos concede. I think they're telling me that I must finish. Eu estou perto de terminar, já me estão aqui a dizer. I will finish in just a moment. E eu vou terminar no momento. But young people, I want to say this to you. Mas jovens, eu quero dizer-vos isto. It is only by grace that we are saved. É pela graça que somos salvos. Oh yes, God gives us the great honor to participate in His work. Sim, Deus dá-nos a grande honra de participar no seu trabalho, na He sua obra. sends us the Holy Spirit to transform our lives. E Ele dá-nos o seu Espírito para transformar as nossas He sends vidas. us His Holy Spirit to equip us for service. E o seu Espírito equipa-nos para o serviço. And He wants the best out of us as a response to the grace E Ele of quer o God. melhor de nós como resposta à sua graça. But all the best that we give Him has no merit in terms of how do we get to Mas heaven. todo o melhor que nós damos a Deus não tem mérito para que entremos no seu reino. And I rejoice that God is unfair E eu regozijo-me de que Deus é injusto, because He does not give us what we deserve. porque Ele não nos dá o que nós merecemos. And I'm going to read a few passages of Scripture in your hearing E eu gostava de ler algumas passagens da Escritura que as ouvissem, that will reinforce that very point. que vai reforçar, passagens que reforçam este ponto. And I read in Psalm 103, Psalm 103. No Salmo 103, It says, "The Lord is compassionate and gracious." Psalm 103, verses 8 onwards. então, no Salmo 103, o versículo 8, compassivo e piedoso é o Senhor. In verse 10, it says, "He does not treat us as our sins deserve, or repay us according to our iniquities." E o versículo 10, reparem, diz, não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. For as high as the heavens are above the earth, Porque quanto o céu está elevado acima da terra, so great is His love for those who fear Him. assim é grande o seu amor para com os que o temem. In verse 13, No versículo it 13, says, "As a father has compassion on his children, como um pai se compadece dos seus filhos, so the Lord has compassion on those who fear Him." assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. In Isaiah 53, 5 and 6. Em Isaías 53, Isaiah 53, 5 and 6. Isaiah 53, 5 and 6. God says this, or Isaiah says this on behalf of God under inspiration. estamos portanto em Isaías 53, os versículos 5 e 6. It says, "But He was pierced for our transgression. Diz que ele foi ferido pelas nossas He was transgressões, crushed for our iniquities. moído pelas nossas The iniquidades. punishment that brought us peace was upon Him. O
castigo que nos traz a paz estava sobre ele. And by his wounds we are E healed. pelas suas pisaduras fomos We all, sarados. like sheep, have gone astray. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Each of us has turned to his own way. Cada um se desviava pelo seu caminho. And the Lord has laid on him E o Senhor fez cair sobre ele the iniquity of us all. a iniquidade de todos nós. And if you can translate from this Ephesians 2, 8 to 9, E vamos ler Efésios 2. it is by grace that you have been saved, Porque foi pela graça que fostes salvos, through faith. através da fé. And this not from yourself. E isto não vem de vós mesmos, It is the gift of God, é um dom de Deus, not by works, não pelas obras, so that no one can boast. para que ninguém se possa And gabar disso. I'd like to read you a passage from Desire of E Ages, deixem-me page partilhar 25. convosco uma passagem do Desejar a Todas as Nações, página This- 25. This is what Ellen White says. Isto é o que diz Ellen White. Christ was treated as we deserve, that we might be treated as he deserves. Cristo foi tratado como nós merecíamos, de forma a que nós fôssemos tratados como Ele merece. He was condemned for our sins in which he had no share, Ele foi condenado pelos nossos pecados, dos quais Ele não partilhou, that we might be justified by his righteousness, de forma a que pudéssemos ser justificados pela Sua justiça, in which we had no share. na qual nós não partilhamos. He suffered the death which was ours, Ele sofreu a morte que era nossa, that we might receive the life which was his. para que nós recebêssemos a vida que era dele, With his stripes pelas Suas pisaduras. we are healed. Nós Would you somos, say amen to that? nós fomos sarados. Posso ouvir um amém a isso? Amém. When Jesus comes one day, Quando Jesus voltar um dia, he will give to the 1 hour people Ele vai dar às pessoas da 1 hora de trabalho a full day's wage. o salário de um dia inteiro de trabalho. Not because they deserve it. Não é porque eles mereçam, He deserves it. porque Ele é que o merece, But he gives it to us as a gift. mas Ele dá-o como um dom, um presente. I trust on that day Eu confio que nesse dia, that the 12-hour hardworking people que os trabalhadores árduos das 12 horas de trabalho will not grumble, não vão murmurar, but they will bow before Christ mas que eles vão curvar-se diante de and Deus. says, we too are undeserving. E tenho a esperança de que eles também digam, nós também somos imerecedores. We give you praise. Nós damos-te louvor a Ti, We give you glory. damos-te glória, Just like the 1 hour working people. tal como estes que trabalharam apenas uma For we hora. all saved by grace. Porque todos seremos salvos em Cristo. And God calls us to give him the best of ourselves. E Deus chama-nos agora a darmos o melhor de nós mesmos. The best in lifestyle. O melhor no nosso estilo de vida. The best in service. O melhor no serviço. In response to his greatness and his grace. Em resposta à sua grandeza e à sua graça. Will you accept Jesus today? Vocês querem aceitar Jesus hoje? Many years ago I did. Há muitos anos atrás, como vos contei, eu aceitei-o. And I've never regretted it. Eu nunca me arrependi disso até hoje. Jesus says to the 1 hour people this morning, Jesus diz esta manhã aos trabalhadores da 1 hora, come to me and accept my grace. venham, aceitem a minha graça I will make something beautiful out of your life. e eu farei algo bonito da vossa vida. Regardless of how you came into this place today, Independentemente de como chegaram a este lugar, I have a good plan for your life. eu tenho um belo plano para a A vossa plan vida. to prosper you. Um plano para vos fazer A prosperar. plan to give you hope. Um plano para vos dar esperança. And a plan to give you a good future. E um plano para vos dar um belíssimo, um maravilhoso Oh, you futuro. don't have to worry about whether I will be able to stand when Jesus comes. Vocês não têm exatamente que estar no temor de eu estarei preparado quando Jesus voltar. I found that a lot of people in our church are afraid. Eu tenho encontrado muita gente pela nossa igreja no mundo estão cheios de medo. When they are asked, are you ready for Jesus to E come? quando se pergunta, estão preparados para Jesus voltar? Wait a minute. They pull out their spiritual mirror. Eles sacam do seu espelho espiritual, They look at themselves. olham para si mesmos They say, I'm not good enough. e dizem, não, eu não sou bom o suficiente. Of course you're not good enough. É claro que não és bom o But suficiente. Jesus is good. Mas Jesus é bom. And it is His goodness E é na sua bondade that He gave for you que Ele vos deu. when He shed His blood on Calvary. When He shed His blood on Calvary. Quando Ele derramou o seu sangue no Calvário, It took care of all your sins. Ele tomou conta dos nossos And pecados. He said, accept my salvation.
E Ele convida-nos a aceitar a sua salvação as a gift from my Father. como um presente do Pai. Now go and do your best for me. Agora vão e façam o melhor por mim. Go and live excellently for me. Vão e vivam de forma excelente por mim. And have confidence and assurance that you will be there when I come, but hold on to the E faith. vivam na segurança de que estarão de pé quando eu voltar para vos buscar. The story is told of a French equilibrist tightrope walker. Há uma história acerca de um equilibrista famoso francês. And he was going to stretch a cable from across the Niagara Falls. E que ele esticou um pequeno fio de aço nas cataratas do Niagara. From the Canadian side to the United States side. Desde o lado canadiano até o lado americano. Oh, there were crowds of people who had gathered. Multidões juntaram-se naquele And the episódio. press, the newspaper people were there. E a mídia, a comunicação estava And presente. his name was Blondin. O seu nome era Blondin. And Blondin began to walk from the Canada across to the United States, across the Niagara Falls. E Blondin começou a atravessar aquele enorme buraco desde o Canadá até aos Estados Unidos, naquele fio. And when he arrived on the other E side, quando ele chegou ao outro lado, they all cheered and said, "Yes, you're the greatest, Blondin." as pessoas estavam excitadas e diziam: "Tu és o maior, Blondin." And he said, "Wait, there's more." E ele disse: "Calma, calma, porque há mais." Then he had a push bike, a bicycle, Então ele agarrou numa bicicleta and the bicycle had grooves in the tires. e a bicicleta tinha, enfim, agarrava-se àquele fio de metal. And Blondin started to ride back from the United States across the Niagara Falls to Canada. E então Blondin começou a vir nessa bicicleta de regresso ao Canadá a partir dos Estados Unidos. And when he arrived there, the crowd were jumping up and down. "Yes, Blondin, you're the greatest." E quando ele chegou ao outro lado, as pessoas exultavam: "Realmente tu és o maior." And he said, "There's more." E ele disse: "Calma, porque há mais." And then he took a wheelbarrow. E então ele agarrou num carrinho de mão, And he took the wheelbarrow all the way from Canada across to the United States. e levou um carrinho de mão desde o Canadá até os Estados Unidos. And everybody said, "Oh, no one has ever done this before." E as pessoas diziam: "Nunca ninguém fez uma Oh, coisa they destas." threw their hats in the air and they said, "Yes, you're the greatest." E as pessoas mandavam os bonés ao ar e diziam: "És o maior." And Blondin said, "There's more." E ele disse: "Calma, porque há mais." He looked at the crowd and he said, "Do you think that I can go all the way across to Canada with someone sitting in the barrel?" Vocês acreditam que eu consigo voltar agora ao Canadá com alguém sentado dentro do carrinho de mão? And everybody said, "Yes, you can do it." E as pessoas diziam: "Sim, sim, tu és capaz." And then Blondin said, E então Blondin disse: "I need a volunteer." "Eu preciso de um voluntário." There was silence in the crowd. Houve silêncio na multidão. When the moment came for them to trust Blondin, Quando o momento chegou de confiarem em Blondin, there was no one who was a volunteer. não havia ninguém que fosse voluntário. So imagine Jesus standing here today. Agora, vocês imaginem Jesus aqui diante de vós esta manhã. He said, "I came into this world Ele diz: "Eu vim a este mundo to save all of you. para salvar cada um de vós, I've taken your sins upon my shoulders. para pegar nos vossos pecados e levá-los nos meus ombros. There's eternal life waiting for you. Há vida eterna à vossa espera It is near. e está próximo. I am coming soon. E eu vou voltar em breve. Will you come in the barrow? Will you come in my wheelbarrow? Querem vocês vir no meu carrinho de mão? I want to take you safely across to the other side." Eu quero levar-vos de forma segura até o outro lado. I'm not asking you to walk on the tightrope. Ele não está a pedir-vos para andarem sobre o fio. I've already done that. Porque Ele já fez isso por I vós. can walk across. Ele pode ir de um lado para o outro. I've never dropped anyone. E nunca caiu, ninguém caiu. Please come in the barrow. Por favor, vem no carrinho. Trust me. Confia em mim. I will take you to the other side. E eu vou levar-te até o outro lado. When Jesus put this to the rich young ruler, Quando Jesus pôs isto àquele jovem rico, he said, ele disse: I can't do this. Isto eu não posso It's going to fazer. cost me too much." Isto vai custar-me demais. But when Jesus came to me Mas quando Jesus veio a mim, in my sailor's cabin, naquela cabine do navio, oh, I fought with him. eu lutei com ele. But eventually I gave up. Mas finalmente eu desisti. But he has taken me across to the other side. E ele levou-me até o outro lado. He's never dropped anyone. Ele nunca deixou nenhum cair. You can trust him. E vocês podem confiar nele. And Jesus is standing here this morning. E Jesus, sim, está aqui diante de vós nesta manhã. He's saying, "Will you trust me? E a pergunta é: vocês confiam em mim? Will you trust me? Vocês querem confiar em mim? Because I'm giving
a full day's wage to 1 hour of work Querem confiar em mim mesmo se eu dou o salário de um dia inteiro a quem trabalhou apenas 1 hora? because my Father is a Father of love. Porque o meu Pai é o Pai de amor. Because I made you, Porque eu vos fiz, I know you, eu conheço-vos, I know your heart, conheço os vossos corações and I've come to take you home. e eu quero levar-vos para casa. If you want to jump in the barrow this morning, Se vocês querem ser conduzidos nesse carrinho de mão, will you stand vocês podem colocar-se de pé and say, yes, Jesus, e dizer: sim, Senhor, I didn't expect that today, eu não esperava isso hoje, but I want to trust my life in your hands. mas eu quero confiar a minha vida nas tuas mãos. I want to give you the best of myself, Eu quero dar-te o melhor de mim mesmo. not because this will earn me eternal life, Não porque isso me garanta a vida eterna, no, because I want to give you the best, mas porque eu quero dar-te o melhor because of what you have done for me, pelo que tu fizeste por mim. because you are an unfair God. Porque tu és um Deus, You um don't Senhor give- injusto. You don't give me what I deserve, Tu não me dás o que eu mereço, but you give me what you deserve. dás-me o que tu mereces. Is there someone here who is making this step for the first time in his life? Há aqui alguém? Is there someone here who is making this step for the first time in his Será life? que há alguém aqui que esteja a pensar ou a dar este passo pela Or primeira vez someone na who's sua walked vida? away from God and is surprised by the grace of God Ou this talvez morning? alguém que tenha passado muito tempo longe de Deus e que esteja surpreendido com a sua graça. And this is not about me. Isto não tem a ver comigo, This is not about Pepe. isto não é sobre o PP, It's about Jesus. isto é sobre Jesus. I won't be offended. Eu ficaria ofendido, I've done my work. eu fiz o meu trabalho. But if you need prayer this morning Mas se vocês precisam que orem por vós and esta you want manhã, to step out and say, Jesus, it's me, e se querem dizer a Jesus: sim, Senhor, sou eu, and you don't mind being a witness to the rest of the people e se here, não se importassem de ser uma testemunha para o resto dos jovens, either it's the first time you turn your life over to Jesus, se este é o momento em que pela primeira vez or you've walked away from Him, and querem entregar a vida a Jesus, ou se afastaram dele, quem but the sabe, Holy Spirit is touching your heart today, e o Espírito Santo toca os vossos corações and you hoje. say, Lord, I'm jumping in the barrow. Então diz: sim, Senhor, eu quero saltar, eu quero ser Please levado nesse take carrinho. me across. Alguns, por favor, venham à frente. If this is you this morning, would you like to come, step out of your chair, step out of your row, come, and I'd love to pray with you and trust you in the hands of Eu gostaria Jesus. de orar convosco, se alguém quisesse, que orássemos de uma maneira especial para essa entrega ao Senhor. Don't worry about anybody next to you, Não se preocupem com os que estão ao lado. and no one will be offended if there's no one. E ninguém ficará ofendido se ninguém vier. On the contrary, we'll rejoice in Jesus, Ao contrário, nesse caso, regozijamos em and we Cristo. will assume that all of us here are safe in the hands of God. E podemos assumir que todos nos sentimos But if seguros nas mãos do Senhor. But if the Holy Spirit is tugging at your heart this morning and say, this is your time, this is you, Mas se o Espírito Santo vos tocar e disser: este é o momento, és tu, come forward before we close, venham aqui à frente antes de fecharmos. and we'd love to pray for E you. nós gostaríamos de orar por vós. Is there anyone here today Alguém aqui que gostasse de o fazer. who's walked in this place with no confidence in God, Que tenha chegado aqui sem grande confiança no Senhor. but has felt the touch of Jesus today, Mas que sinta o toque do Senhor neste and you dia. want to say, that's me. E queira dizer: sou eu, I Senhor. may be the only one, Talvez seja eu o único, but that's me. mas sou eu. Praise God, my sister. Deus seja louvado por esta There is jovem great irmã. rejoicing in heaven today, Há alegria no céu hoje também. because that's the reason Jesus came into this world. Porque esta é a razão pela qual Jesus veio a There's este a young mundo. person coming up here. Mais uma jovem. Trust Jesus. Confia em Jesus. He's got a plan for your life. Ele tem um plano para as vossas vidas. He will take you safely to the other E Ele side. vai levar-vos de forma segura até o outro lado. This day marks the beginning of a new journey for you. E para vocês pode ser o início de uma nova jornada com o And Senhor. tonight I will be talking to you about the power of the Holy Spirit, E esta noite queremos falar-vos sobre o poder do Espírito Santo. because it's not about what you can do, Porque não é sobre o que vocês podem fazer, but because about what God will do through you. mas o que Deus pode fazer através de vós. Is there anybody else today? Se houver ainda alguém que queira vir diante do Senhor, And if you hear His voice, do not harden your heart. e se ouvirem a sua voz no vosso coração, Admittedly, it is not for everyone. eu admito, isto não é para todos. We all have our own times. Todos temos os nossos tempos e momentos. But if this is your time, Mas se sentirem que este é o vosso tempo, then you need to come. então vocês precisam de vir aqui e entregar-se. Maybe some of us are not ready. Talvez alguns de nós não estamos ou preparados God is doing His work. e Deus está a fazer o seu trabalho em vós. But if you sense that this is you, Mas se sentirem que isto é para vós, well, come. sejam bem-vindos. Do not harden Sintam-se your heart, sintam-se acolhidos. because Jesus is here to receive you. Porque Jesus é quem vos recebe. And your church is here to pray for you.
E nós estamos aqui para orar por because vós. God wants to make something beautiful out of your life. Que Deus quer fazer algo de maravilhoso da vossa vida. Praise God. Deus seja louvado. I don't like long appeals, Eu não gosto muito de apelos muito longos, like twisting people's arms. como que estar a tentar forçar as pessoas. But we will pray now. Praise God. Nós vamos orar agora. And we will Deus seja commit louvado. these young lives in the hands of Jesus. E consagrar a vida destes jovens nas mãos do Senhor. And we will ask everybody to bow their heads. Nós vamos pedir a todos que possam curvar as vossas And cabeças. I will pray. Enquanto eu vou orar. And at one moment, I will ask these young people who've come forward E dentro do momento eu pedirei a estes jovens para vir à frente, to silently in their hearts to repeat a prayer with me. para que em silêncio nos vossos corações possam repetir a oração que eu vou fazer. And then we will finish our service. E então vamos terminar este Shall we serviço. pray? Vamos orar. Heavenly Father, Pai que estás no céu, thank you that your Spirit is here. agradecemos pela presença do teu Espírito And we pray that at the beginning of this service that you will honor your word. e oramos para que este serviço honre o teu nome And your servant has delivered the message this morning, e porque o teu servo entregou a mensagem esta manhã, a message of grace, uma mensagem de graça, a message of transformation, de transformação, a message that showed us that you are indeed a God who is unfair, uma mensagem que nos demonstra que, na verdade, tu és um Senhor injusto, a God who does not treat us as we deserve, porque não nos tratas como nós merecemos, but a God who deals with us as his Son Jesus deserves. mas um Deus que nos trata como o seu Filho Jesus Cristo merece. And we thank you today that these young people have stepped forward to turn their lives over to you. E nós agradecemos porque estes jovens vieram à frente querendo consagrar a sua vida a Ti. It is the beginning of a new journey for them. É o início de uma nova jornada para cada um deles. And I want to ask them now to repeat those few sentences after me. E eu gostaria de pedir-lhes que repetissem estas frases depois de mim. Dear God, Senhor, thank you obrigado for speaking to me this morning. por me falares esta manhã. I'll come to you Eu venho a Ti, just as I am, tal como estou, with all my imperfections, com todas as minhas imperfeições, with all my sins, com os meus pecados, because I understand porque eu compreendo that's what you died for. que foi por eles que Tu morreste. So take away all my sins. Por isso, Senhor, livra-me de todos os meus pecados. I confess them to you. Confesso-os a Ti, I accept your forgiveness. aceito o Teu perdão. And I will leave this place as a new person, E eu quero deixar este lugar como uma nova pessoa, because today I'm a son, I'm a daughter of God. porque hoje eu sou um filho e uma filha de Deus. I want now to live for you, E eu quero agora viver para Ti, to honor you honrar-te with the best that I have. com o melhor que eu tenho. And I will be the best person that I can be E eu quero ser a melhor pessoa que posso for your honor, para a Tua glória, for your grace, pela Tua graça, by the power of the Holy Spirit. pelo poder do Espírito Santo. Amen. Amém, Senhor. Heavenly Father, as we close this service, I want to thank you Senhor do céu, ao encerrarmos este culto, quero agradecer-te for all of us who are here. por todos os que aqui estamos. You know every heart. Tu conheces cada coração, You know our circumstances. conheces as nossas circunstâncias. And for those who are walking with you in faith, E para aqueles que estão a caminhar contigo na fé, I pray a spirit of encouragement on them. eu oro para que o Teu Espírito os encoraje, May they continue to shine for you. para que eles continuem a brilhar por Ti. For those who are discouraged, Para aqueles que estão desencorajados, please may your spirit work on their hearts and give them the strength that they need. por favor, que o Teu Espírito trabalhe nos seus corações e lhes dê a força de que precisam. For those who know that they are not walking with you Para aqueles que sabem que não estão a caminhar contigo and they are here today, e que estão aqui hoje. Holy Spirit, you love them as well. Oh, Santo Espírito, Tu ama-los também. Or maybe you love them more. Ou talvez Tu os ames mais. Continue to work on their hearts Continua a trabalhar nos seus corações and bring them home to the Father. e trá-los de volta ao Pai. Thank you, Jesus. Obrigado, Jesus, You are coming soon. porque voltarás em breve. It is nearer than what we think. E está mais próximo do que imaginamos. And we just want to thank you E queremos agradecer-te that you will come to take us home. porque Tu virás levar-nos para casa May all of us e que todos nós be found in faith estejamos seguros na fé on that day. e que sejamos encontrados na Do fé not allow nesse dia. any of us here Não permitas que nenhum de nós aqui not to make that step não dê esse passo before you come. antes que Tu venhas. For what you have done for us,
por tudo o que fizeste por nós, for what you are doing right now, por o que estás a fazer agora mesmo and for what you will continue to do. e por tudo aquilo que continuarás a We fazer. thank you and praise you. Nós agradecemos e adoramos-te. In Jesus' name. No nome de Jesus. Amen. Amém, Senhor. Amen. Amen. Amém. And may God bless you all. Que Deus vos abençoe a todos.